termos de estrutura da linguagem, né, no texto, é importante a gente lembrar que desde do Romance de 30, quando Graciliano Ramos vai escrever Vidas Secas, a gente percebe uma predominância no uso do discurso indireto livre, né? O discurso direto livre, ele auxilia na construção de questionamentos psicológicos, porque como o discurso direto livre é aquele discurso em que a fala do narrador se mistura com a fala do próprio personagem, dá para inserir ali, né, uma fala autoral, uma crítica do narrador ao próprio personagem, que fica ali exposto, né, de certa forma solto dentro da oração, não pertencendo nem ao narrador e nem de fato ao personagem, porque não vai ter suas marcas linguísticas, né, necessárias, travessão, aspas, dois pontos e coisas desse tipo, tá? Esse discurso, ele é muito importante porque faz o diálogo, né, do narrador, tá, com o personagem, que de certa forma eu insiro a voz autoral do Cristóvão Tesa meio que na obra, assim, né? Então é a história dele, então ele usa o discurso direto livre de certa forma para se fazer presente na história. Outra coisa que eu percebi no livro, né? Lógico que a gente está fazendo uma relação, narrando mais o pai e o filho, mas a mãe vai sendo apagada da história no decorrer dos capítulos. Muito presente no começo, tá? E eu acho que é bem legal, porque todo o esforço, né, do início do menino era feito por ela. Então, ela surgiu no livro, no começo, com a oposição ao pai. Ela surgiu como forma de mostrar como que ela era cuidadosa com o filho, independente de como, de qual, de que, né, fosse o filho dela, né, e a rejeição do pai. A partir do momento que esse pai vai amadurecendo, esse pai vai despertando, vai percebendo que o filho dele, ele consegue ter autonomia, o filho dele consegue ter pequenas vitórias, a figura da mãe vai se apagando para se focar demais nessa transformação do pai. Aí já não haveria mais oposição, né? Porque se você fosse pensar, para fazer essa oposição com o pai, né, agora crescendo dentro da ideia, né, de conhecer o filho, tratar a diferença dele, né, o oposto seria a mãe, né, cansando. Mas eles isolam a mãe, né, a partir de um determinado capítulo, para focar essencialmente no pai, tá? Então, o pai, nosso narrador sem nome, né, você vai perceber que não, o nome só tem o Felipe, né, que é o filho eterno. O pai, ele está na história, né, ele vai ser, né, eu posso colocar ele como protagonista, e o filho, ele vai ser o duplo dele, né, nessa história, porque o filho completa ele nesse papel de protagonista, tá? Você vai ter de cara, perpassando por toda a história, a aceitação, né, da diferença do filho, né, a aceitação do problema, né, que o filho, né, traz, e principalmente o reflexo dos seus próprios problemas, né? Então, não é o fato apenas, né, esse pai não tinha apenas o problema, né, do filho, ele tinha os problemas com ele mesmo. Você vai perceber várias vezes, o começo do livro é meio assim, meio solitário, meio afastado, meio triste, meio depressivo, tá? Então, assim, é bem interessante que ele vai enfrentar os seus próprios problemas, né, os seus próprios demônios, né, nesse caminho também. Então, vamos falar um pouquinho dessa ideia, desculpa, romance autoficcional, tá? Ou seja, eu estou ficcionalizando uma experiência pessoal, tá? Então, é interessante isso, porque é uma maneira que você tem de não cair né,
autobiografia, né? O Cristóvão Tesa, ele teve um cuidado muito grande ao narrar nessa história para não cair num livro que provoque dó. Tá? Então, assim, ele não está preocupado ali em fazer esse leitor ter apiedar-se, não. Ele vai chocar o leitor com seus pensamentos em relação ao filho, ele vai resgatar esse leitor no final, quando o pai, né, resgata seu próprio papel de paternidade. Então é um romance que vai nos surpreendendo aos poucos, né? À medida que você vai lendo, você vai tendo umas reviravoltas que é bem legal. Isso vai te prendendo, é uma coisa para não perder o leitor, né? Para o leitor, né, não se debandar. Então ele, quando a história está indo de um lado, ele vai, né, captura essa história, né, como o Machado fazia, para a história, comenta, chama a atenção do leitor e continua a história, né? Então isso é bem legal. Então, autoficção, tá? Pai Sem Nome, tá? O pai, né, como personagem, o pai como o objeto de um narrador em terceira pessoa, tá? E essa narração, né, para daquelas esferas, né, eu tenho aqui o autor, eu tenho aqui o narrador e eu tenho aqui o pai. Então, do Cristóvão Tesa, né, que está aqui, ao pai que está aqui embaixo, eu tenho o narrador separando entre eles, e o que garante de uma forma esse distanciamento, né? Garante que você tome a história do ponto de vista da ficção, tá? Então é bem interessante esse trabalho, né? De certa forma, até o fato, né, que o Cristóvão Tesa fala, né? Só sou interessante, né, ele, né, se me transformam em escrita. Vamos pensar, né? Manuel Bandeira só é interessante a vida dele porque ele fez essa vida de forma poética. Cada poema do Manuel Bandeira era um pedacinho, né, da história dele, né? Como protagonista do seu livro, né, o pai, né, como protagonista do seu livro, ele distanciando aqui do Cristóvão Tesa, tá? Esse pai autor, esse, personagem pai, ele tem essa dificuldade em lidar com esse problema que foi, né, a expectativa de ter um filho perfeito, tá? E ter ali um filho que na cabeça dele vai ser um filho, né, que vai ser para sempre criança, vai ser sempre filho, tá? Porque pegando o complexo de Édipo, né, o filho só se torna um indivíduo, né, a partir do momento que ele vence seu pai, né, ele se liberta das amarras do pai, né? Então, de acordo com o livro e da maneira que o Cristóvão Tesa apresenta, o Felipe seria o seu filho eterno, seria o seu Peter Pan, porque ele seria para sempre um jovem, né, intelectualmente dependente, né? Então ele estaria sempre ali, né, no papel de filho, né, nunca trocando, né, esse papel, tá? Como eu já falei, reforçando, né, só para acompanhar a estrutura do texto escrito aí para vocês, o livro é uma forma de acerto de contas do nosso querido Cristóvão Tesa, né, com o Felipe e o seu filho, tá bom? Vamos lá. Falando então da narrativa de ficção, tá? Continuando, a gente já está falando dela. Eu vou misturar nessa autoficção traços autobiográficos. Eu tenho o nome do Felipe, esse é um traço autobiográfico. A história se passa em Curitiba, como aconteceu a história dele, né? O personagem protagonista vai ser professor universitário, como aconteceu na história do Cristóvão Tesa. Mas o mais importante, né, que a gente vai percebendo, é que a ficção, né, ela não pode, ela não existe, ela não é a oposição da realidade. Tem gente que imagina isso, né? Se é ficcional, é fora da realidade. Não, a ficção nasce a partir da realidade. Sem a realidade, a gente vai ter a fantasia e não ficção. A ficção, ela está enraizada na realidade. Ela supera a realidade, mas ela está enraizada na realidade. Ok? Então, vamos lá.
a gente vai ver a tentativa constante de separar o homem que escreve, que é o Cristóvão Tesa, tá? Da ficção que ele escreve, ou seja, o homem que escreve do personagem que ele cria, ok? Essa é uma coisa bem legal, que é um ponto muito legal de você cobrar numa prova, tá? A relação, né, esse pai personagem, né, desse pai personagem com o autor, ok? Eu posso garantir 100%, né, que esse pai é o Cristóvão Tesa? Ele falando sim, eu pegando o livro isoladamente não. Então você tem essa relação bem interessante. Quando você abre o livro, você tem duas epígrafes. Para quem não sabe o que é epígrafe, né, da origem da palavra epi significa anterior, graphe significa escrita, ou seja, uma escrita anterior. Isso quer dizer o que? É uma escrita que introduz o tema. Então, normalmente a epígrafe, tá? Ela está depois do título e antes do corpo do texto. Então ela fica aqui entre essas duas coisas. Então eu tenho o título lá, Filho Eterno. Depois eu tenho aqui as duas epígrafes, depois eu venho com o texto. Então, se a epígrafe ela faz a introdução do tema, o que essas epígrafes vão dizer? Então, a gente tem a primeira epígrafe, né, que é do Thomas Bernhard, tá? E ela vai tratar do conflito, né, entre o desejo, tá, pela descrição fiel da verdade, trabalhando com a ideia da narrativa, né? Ele pega uma epígrafe que associa a ideia do escrever, a dificuldade de se escrever, né? E é o resultado dessa descrição, tá? Vamos pensar uma coisa. É possível eu descrever um objeto, tá, isento, né? Ele vai ser um objeto com a isenção completa, né, do meu ponto, da maneira como eu vejo o mundo, daquilo que eu sinto. Não é possível. Aquele que descreve, ele deixa, né, no seu texto um pouco do seu olhar, um pouco, né, da sua emoção, um pouco, né, do seu desenvolvimento enquanto indivíduo. Tá? Então essa dificuldade de você tentar chegar na fidelidade da coisa, né, e da coisa propriamente conseguida é a primeira epígrafe, que cai, né, como luva aí no texto, né? A ideia de narrar essa trajetória dele com o filho, né, ok? E as coisas como elas realmente, né, acabam sendo narradas, ok? E a segunda, né, é do S. Kierkegaard, né, que é uma reflexão, né, em relação à própria ideia do pai e do filho. Tá? Vou pegar o livro aqui para a gente ler. Então observa aqui, olha, o título está aqui, a gente passa a página, tá? Você tem um outro título aqui, e aqui vem, né, as duas epígrafes, tá? E logo depois você vai ver o texto, tá? Então, a primeira epígrafe fala assim, olha, tá? Do Thomas Bernhard. Queremos dizer a verdade e, no entanto, não dizemos a verdade. Descrevemos algo buscando fidelidade à verdade e, no entanto, o descrito é outra coisa que não a verdade. Ok? Então, essa ideia da difícil habilidade de você, ou a difícil, né, o trabalho, né, de você tentar descrever o mais próximo possível da realidade e do ponto, né, que você consegue, né, buscando você buscando, né, a escrever, né, a verdade. No final, né, lógico, o que você vai conseguir é algo muito mais próximo da verdade, né, do que se você não tentasse. Ok? Então, o fato dele, né, tentar contar a sua história, embora fazer em autoficção, tá? No final ele vai ter a sua história, porém, né, não usando, né, a questão da autobiografia. A segunda é do Kierkegaard. Um filho é como um espelho no qual o pai se vê. E para o filho, o pai é por sua vez um espelho no qual ele se vê
no futuro. Então, olha a ideia do espelhamento aí, olha, a gente falou muito desse espelhamento já no começo do vídeo, né, associando essa relação, né, o filho sendo o duplo do pai. O que é o duplo na literatura? Tá? É aquele personagem que completa o outro, ele teoricamente é a oposição do outro, né, e os dois caminham juntos como se fosse um personagem só. Né? Você tem lá o Don Quixote, o Sancho Panza, né, como um bom exemplo para isso. Quando eu analisei esse livro, eu comprei esse outro aqui, que fala exatamente sobre o duplo, né, do pai e do filho, né, para a gente poder fazer essa análise.